A paz do Senhor Jesus, que alegria receber você aqui no meu canal. E eu tenho certeza que você fez a coisa certa em clicar nesse vídeo, porque você vai aprender a preciosa palavra de Deus. Quero compartilhar com você a respeito da oração do Pai Nosso, que não devemos propriamente orar a oração do Pai Nosso. Sei que é muito comum as pessoas orarem a oração do Pai Nosso, muitas pessoas rezam a oração do Pai Nosso. E eu quero compartilhar então com você por que não devemos orar a oração do Pai Nosso. Aí você pode pensar assim, mas pastor, é comum as pessoas orarem, as pessoas elas rezam, elas oram, né, dependendo se são evangélicos, católicos e tal. Mas eu vou ensinar para você o porquê que nós não devemos orar a oração do Pai Nosso. Então fique comigo até o final do vídeo que você vai ser muito edificado, tá bem? A oração do Pai Nosso eu quero ler aqui a que está registrada em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 15, que diz-nos assim, acompanhe comigo e se você tem a sua Bíblia. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então, ao ler esse texto, você pensa assim, pastor, eu não vejo nada de errado aí, afinal de contas, foi uma oração ensinada por Jesus, o que tem de errado? Vamos compreender então esta oração. Para o contexto daquela época, para o contexto daquele momento, para o contexto daquela aliança, com certeza não há nada de errado, não havia nada de errado, pois Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Aqui é uma base, é um modelo de oração que Jesus está ensinando os seus discípulos debaixo da antiga aliança. Nós não podemos esquecer que Jesus lhe ministrou debaixo da antiga aliança. Aqui não é a nova aliança de fato, pois a nova aliança ela foi inaugurada com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala em Hebreus, capítulo 9, versos 16 e 17, que o testamento só tem valor com a morte do testador. Então aqui Jesus não havia morrido ainda. Então é uma oração debaixo da antiga aliança, não é uma oração da nova aliança. Então vamos compreender. O primeiro versículo para nós está correto, digo para nós na nova aliança. Entenda, aqui nesta oração Jesus ainda não havia morrido, não havia pago o preço de sangue, não havia consumado a nossa redenção. Então vamos lá. Então Jesus ensinando os seus discípulos, ele diz: portanto vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Até aqui, para nós, tudo certo. Agora, no verso 10 em diante, a gente vê uma mudança. Então, aqui está dizendo no verso 10, venha o teu reino. Até aquele presente momento, no reino de Deus ainda não havia se manifestado. O próprio João Batista, quando
ele começou a ministrar, a pregar, ele dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Está próximo, o reino de Deus ainda não havia chegado de fato. Então, eles tinham que orar para que o reino venha o teu reino. Mas para nós, nos nossos dias, nós que já estamos, né? Cristo já veio, já morreu na cruz, já ressuscitou, já está à destra do Pai. Então, para nós, o reino já veio. Eles tinham que orar para que o reino viesse. Mas para nós, o reino já veio. O próprio Cristo disse: olha, o reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor. Quando é que o reino de Deus se manifestou dentro de nós? Após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, quando as pessoas começaram a nascer de novo. Foi quando o Espírito Santo começou a recriar os espíritos dos cristãos, das pessoas que entregaram o coração para Cristo. O reino de Deus se manifestou dentro. Então, é através do Senhor Espírito Santo que o reino de Deus se manifesta, opera dentro de uma pessoa. Então, eles tinham que orar para que o reino viesse. Mas nós, nos nossos dias, o reino de Deus já está dentro de nós. Aleluia! Como a palavra de Deus nos fala em Colossenses capítulo 1, versos 12 e 13, diz-nos assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós já estamos no reino, aleluia. O Espírito de Deus operou o reino, manifestou o reino no nosso espírito, quando nós nascemos de novo, aleluia. Então eles tinham que orar: venha o teu reino. Nós, debaixo da nova aliança, já temos o reino dentro de nós, no nosso espírito. Oh, glória! Louvado seja o nome do nosso Deus. O segundo ponto, então, é que o verso 11, eles tinham que orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Veja só, por que eles tinham que orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje? Porque a terra em Adão, ela foi amaldiçoada. Em Gênesis 3, versos 17, 18 e 19, diz-nos assim: e ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, e ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então, a terra, devido ao pecado de Adão, ela foi amaldiçoada. Então, eles tinham que orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas temos que entender que Jesus, ele derramou seu sangue. Jesus derramou seu sangue. Jesus, quando está lá no Getsemane, ele sua gotas de sangue lá no Getsemane. Mas, de fato, o operar de Deus sobre a terra foi quando Cristo verteu o seu sangue na cruz, que o sangue foi ali derramado sobre a terra. O Senhor, ele manifestou o seu poder sobre a terra. Ele venceu as obras do diabo. Em Colossenses capítulo 2, verso 15, diz-nos assim: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu os demônios, Jesus, ele
operou, ele manifestou, ele redimiu a terra. Aleluia! Hoje Deus tem um povo sobre essa terra, é a igreja. A igreja, ela é uma forte resistência às obras do diabo. O Senhor deu autoridade para Adão lá no princípio para dominar a terra. Quando Cristo, e aí ele perde essa autoridade quando ele se vende para o diabo, quando ele peca contra Deus, mas Jesus veio e restaurou a autoridade das pessoas, ou seja, dando autoridade aos cristãos, aos seus seguidores, para governar, para mandar sobre esta terra. A igreja tem autoridade sobre esta terra. Aleluia! E a palavra de Deus nos fala que tudo é nosso. Aleluia! Jesus, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, verso 18, 19 e 20 diz-nos assim: E aproximando-se de Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja só, Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia! Aleluia! E Jesus compartilha esta autoridade com a igreja. A igreja tem autoridade nesta terra. Aleluia! Como eu disse, a terra foi amaldiçoada em Adão, mas Jesus veio e derramou seu sangue sobre a terra. E o Senhor recebeu autoridade sobre esta terra. E ele compartilhou a sua autoridade com a igreja. Então, porque a terra estava amaldiçoada, eles tinham que orar para Deus prover o pão para eles, o pão diário. Mas você não precisa necessariamente orar para Deus prover o pão, porque Ele sustenta você, Ele é o seu pastor. Aleluia! E a Bíblia diz em 1 Coríntios 3, versos 21, 22 e 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Guarde isso, tudo é vosso. Seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, sejam as coisas presentes ou as vindouras, tudo é vosso. Aleluia! E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! No Salmo 24, diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aleluia! E o Senhor te deu autoridade sobre esta terra. Te deu autoridade sobre os demônios. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nos versos 12, 13 e 14, e também no 15, podemos colocar aqui o 15, a Bíblia nos fala aqui a respeito de a pessoa perdoar, ou melhor, a pessoa orar pedindo a Deus que perdoe os seus pecados, assim como ela perdoou os pecados do seu próximo. Como nos fala no verso 12 aqui, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No 14 fala, se porém perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. No 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Veja só, ali era condicional, porque debaixo da aliança era condicional. Entendemos que na nova aliança as nossas dívidas elas já foram pagas. Então esta oração debaixo da nova aliança ela não serve, porque a lei dizia olho por olho, dente por dente. Lá em Êxodo 21, 24 e 25 diz-nos assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida
por ferida, golpe por golpe. Mateus, capítulo 7, verso 12, estando debaixo da antiga aliança, né? Jesus ainda não havia pago o preço, não havia morrido na cruz. Mateus 7, 12 diz-nos assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, para que Deus perdoasse eles tinham que perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E disse: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então você não é perdoado na nova aliança, você não é perdoado porque você perdoou. O perdão é sua herança, faz parte do pacote do novo contrato da nova aliança. Aleluia! Então você perdoa não para ser perdoado, você perdoa porque você já foi perdoado em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome dele. Então você perdoa porque você já foi perdoado. Você perdoa porque você tem a natureza de Deus, porque você é perdoador porque você tem como exemplo o seu pai, e o seu pai, ele é perdoador. Então você perdoa. O perdão, ele continua sendo necessário. O perdão, ele é necessário. O perdão, ele é fundamental para as nossas vidas. Agora, entenda, você perdoa não para ser perdoado, você perdoa porque você já foi perdoado. A ordem ela foi invertida e as pessoas precisam entender isso. Em Efésios 4, versículos 31 e 32, diz-nos assim a palavra de Deus: toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Veja só, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a gente primeiro foi perdoado e assim somos empoderados para perdoar. Então, ali, debaixo da antiga aliança, eles tinham que perdoar para serem perdoados. Na nova aliança, nós perdoamos porque já fomos perdoados. Aleluia! E um detalhe muito importante aqui no verso 13, que talvez você nunca havia entendido, nunca havia aprendido, e você vai aprender aqui nesse vídeo. Por isso é importante de você deixar o seu like e você compartilhar esse vídeo. Aleluia! E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá bem? Aleluia! Então no verso 13, diz-nos assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui tem traduções, como a NVI fala aqui, que em vez de a palavra mal, está a palavra maligno. Livra-nos do maligno. Eles tinham que orar para Deus livrá-los do maligno, mas nós não precisamos orar para Deus nos livrar do maligno, porque nós já fomos libertos do maligno. Nós, na nova aliança, já fomos libertos do poder do maligno. Então, se nós orarmos assim, significa que ainda estamos sujeitos ao maligno. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Aleluia! A Bíblia fala diferente. Eu quero compartilhar com você. Colossenses 1,13 diz-nos assim: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então o Senhor nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, naquela época, o inimigo tinha a ação sobre a vida das pessoas.
tinha poder sobre a vida das pessoas. Então eles tinham que orar a Deus para Deus dar o socorro para eles, para Deus livrá-los do mal, para Deus livrá-los do maligno. Mas na nova aliança, nós fomos tirados do império das trevas. Nós estamos agora no reino da luz. Aleluia! Então, na nova aliança, o Senhor disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Marcos 16, 17. Se você é capaz de expulsar demônios, isso significa que você tem autoridade sobre eles. Jesus disse em Marcos 16, em meu nome expulsarão demônios. Então, se você tem autoridade para expulsá-los, isso significa que você tem autoridade sobre a vida deles. Se você é capaz de expulsá-los, você tem autoridade sobre a vida deles. E quem é que deu essa autoridade? O próprio Cristo, como nos fala em Mateus 28, 18. Aleluia! Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia! E essa autoridade ele compartilha com você. Aleluia! Filipenses 2, verso 10 diz-nos assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus venceu os principados e potestades. Ele venceu por mim e por você. Nós já fomos libertos. Então, orar, livra-nos do mal ou livra-nos do maligno, não é coerente com a doutrina da nova aliança. Aleluia! Então, esta oração ela foi feita antes da cruz. Eles não oraram aqui, se você observar, não oraram no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus não havia sido revelado de fato. Eles tinham a autoridade do nome de Jesus até certo ponto, mas havia uma limitação. Mas quando Jesus morre na cruz, aleluia, Jesus ressuscita, Jesus triunfa sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, ele recebe toda a autoridade. Agora sim, ele disse, em meu nome vocês vão ir, em meu nome vocês vão curar os enfermos, vão expulsar demônios, vão, em meu nome, preguem o evangelho a toda criatura, vão e façam discípulos. Aleluia! Então, queridos, isso nos mostra então que esta oração não é uma oração firmada na nova aliança, no novo concerto. Esta oração, ela foi ensinada aos discípulos do Senhor Jesus antes da cruz. Aqui, em nenhum momento eles oraram no nome do Senhor. Hoje nós oramos no nome do Senhor. Aleluia! Hoje a nossa oração é dirigida ao Pai em nome do Senhor Jesus. Então, não é aconselhável orarmos esse tipo de oração, porque essa oração não foi direcionada para a igreja, para a nova aliança. Ela foi direcionada para os discípulos do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Foi edificado, foi abençoado, foi iluminado. Então, deixa aquele like. E se não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Eu sei que o vídeo ficou aqui um pouco extenso, mas para poder explicar para você precisava, tá bem? Então, um forte abraço para você, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.